Ponto para evangelizar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e temos batido na tecla a respeito do discipulado e chamando o discipulado de continuado, certo? Isso, chamando o discipulado de continuado, embora pareça um exagero, porque o discipulado ele realmente é continuado, só que tradicionalmente discipulado tem sido uma classe dos novos crentes ou dos novos membros com o pastor. Esse pessoal fica 3 meses, depois ou é batizado ou é recebido na membresia da igreja, mas assim, eles estão soltos na vida como qualquer outro membro da igreja. Na maioria das vezes a coisa é desse jeito, certo? E o que a gente está falando aqui é de uma pessoa cuidando da outra, é de uma pessoa acompanhando a outra, certo? Então o discipulado continuado é um conjunto de atividades cujo foco é o cumprimento da grande comissão. Jesus falou o quê? Vão e façam o quê? Discípulo. E além de fazer discípulo, é fazer mais o quê? Ensinando-os a guardar, certo? Antes de ensinar a guardar também, vai integrar a pessoa através do batismo, de modo, né, que indo, fazendo discípulo, batizando e ensinando a guardar o que ele ordenou, a gente acaba fazendo um trabalho repetitivo, contínuo, de ajudar as pessoas a fazerem parte da vida cristã e a permanecerem nela, certo? Mas não é um trabalho cujo foco é o cumprimento da grande comissão apenas, mas também é um trabalho motivado pelo grande mandamento, que é o quê? Amar a Deus acima de tudo, com todo o nosso ser, e amar o próximo como a gente se ama, certo? É importante lembrar que as pessoas que precisamos alcançar são aquelas que não frequentam igrejas evangélicas. Enfatizamos que o discipulado continuado até o presente momento é sustentado por 4 pilares: grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. Dividido em 4 etapas: pescaria, integração, treinamento e diaconia. Constituído de 4 estratégias: oração intercessória, contato frequente, discipulado 1 a 1 e discipulado em grupo, dependente de 4 fatores críticos de sucesso: amor pelas almas, cristãos comprometidos, adoração contagiante e igreja acolhedora. E é construído com 4 ferramentas: pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2. Aprendemos que o discipulado continuado exige 4 ferramentas básicas, que é o pré-evangelismo, evangelismo, pós-evangelismo 1 e pós-evangelismo 2, a fim de aproximar a igreja da comunidade onde ela está inserida. Por isso que a gente faz o pré-evangelismo. Por quê? Você vai evangelizar alguém sem se aproximar da pessoa? Você vai falar de Jesus sem pelo menos ter algum tipo de conexão? Então, claro, na rua, do nada, você dá um sorriso, você faz uma pergunta, alguma coisa do tipo, ou como a gente fez na rua da igreja, a pesquisa religiosa. Mas geralmente, se é um vizinho, se é um parente, se é um colega de trabalho, se é alguém que está na mesma academia, se é alguém que joga futebol de salão com você toda quinta-feira, se é alguém que está visitando a igreja, aí é muito mais fácil para você: oi, tudo bem? Como é que você vai? Entende? Tá calor, né? E você vai começando um assunto. É o pré-evangelismo. Mas não vai ficar só nessa, você vai para o evangelismo, depois o pós-evangelismo, porque se a pessoa tomou uma decisão, vamos ajudar essa pessoa a caminhar em coisas básicas como Bíblia, oração, frequência aos cultos, certo? A questão, a importância da comunhão com os irmãos e a importância de dar o seu testemunho pessoal. É importante a gente ajudar essa pessoa nesse pós-evangelismo 1. E o pós-evangelismo 2 já é aquela coisa mais básica na questão de doutrina. Então, quem é Deus? Quem é Jesus? A importância da mordomia cristã. Eu, pelo menos, quando eu era pequeno, pensava que mordomia era o que minha mãe falava, né? Tu para de mordomia, entende? Mas mordomia é o trabalho do mordomo. O mordomo é aquele que cuida daquilo que não é dele. Então, quando você cuida do seu corpo, você está cuidando de algo que Deus te deu para tomar conta.
Quando você cuida do seu dinheiro, você está cuidando de algo que Deus te deu para você tomar conta. Quando você cuida do talento, do ministério que você tem, você está cuidando do que Deus deu a você para tomar conta. É algo que você administra, que você desfruta, mas não é seu, é de Deus, entende? Então você vai estar dando essas dicas para essa pessoa nessa caminhada, e isso aproxima a igreja da comunidade onde ela está inserida, alcançando as pessoas na faixa 1, né, acolhendo as pessoas na faixa 2, acompanhando as pessoas na faixa 3 e ajudando pessoas na faixa 4. Pensaremos a respeito do evangelismo, que é a segunda parte da faixa 1. A gente sabe que a primeira parte da faixa 1 é o pré-evangelismo, né? Nós, por exemplo, falamos sobre pré-evangelismo na quarta semana, não sei se vocês lembram, quando a gente falou sobre a importância, né, de alcançar os perdidos, e falamos sobre frente de quintal, futebol evangelístico, tela crente, lista de oração intercessória, relacionamento com amigos de novos crentes, telefonemas aos visitantes, visita aos visitantes, convite para as nossas reuniões, certo? Então a gente bateu um papo sobre fazer alguma coisa, né, para aproximar a pessoa ainda antes de você falar de Jesus para ela. Agora a segunda parte é o evangelismo, onde a gente está na faixa 1 do disco, que tem a ver com alcançar perdidos. E alcançar perdidos é o que a gente chama de pescaria. Vamos ler todos juntos o que está em 1 Coríntios 9, versículo 20 e 21, na Bíblia, na linguagem de hoje. Vamos lá, todo mundo junto aí, na página 34. Lê junto com o Fernando. Então, tá bom, não lê não. Então vamos lá. Nesse caso, vamos ler todo mundo junto, hein? Quando trabalho entre judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo da lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Então, você estava a perceber que assim, Paulo, ele era judeu, mas ele procurava se identificar com a pessoa que ele queria alcançar, porque ele sabia que fazer algo que um judeu não faria perto de um não-judeu não traria escândalo. Agora, ele fazer coisa que gentio faria perto de um judeu trazia escândalo. Então, vou pegar uma coisa simples. Digamos, se eu estou pregando num ambiente de presbiterianos ou de universitários de assistência social do primeiro ano, que estão lendo bastante Karl Marx, né, aquela coisa todinha, se eu chegar e ficar citando frases do Marcos Gregório, do Silas Malafaia, eu não vou ter conexão com eles, entende? Agora, por exemplo, se eu estiver falando para um grupo, né, de cristãos mais à esquerda, desculpa, Fernando, tá? Mas assim, eu vou pregar para esses irmãos também. E aí nisso, se eu estiver pregando para eles, se eu citar o reverendo Antônio Carlos Costa, do movimento Rio de Paz, né? Se eu citar o Ed Renekiewicz, eu estou bem na foto, deu a perceber? Mas se eu citar o Augusto Nicodemos, né, da Presbiteriana, eu já não consigo muita coisa. Se eu citar o José Valandro Júnior, né, da Batista, não consigo muita coisa. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma perspectiva, né, e assim, você vai fazer uma citação crente que está abafando, mas para aquele grupo aquilo ali não diz muita coisa, entende?
Se você de repente está pregando para um grupo de cristãos sem denominação nenhuma, desigrejado, que chutou o pau da barraca, você cita um Caio Fábio da vida, o cara curte você, entende? Mas se você for citar o Caio Fábio, né, para aquele crente mais ali e tal, né, ali, denominacional, aquela coisa todinha, o cara fala assim: Ih, pastor Roberlan caiu da torre. Percebe que assim, são citações. É como, por exemplo, eu vou ler uma frase de Mike Murdock e vou gostar dela, mas se eu tiver num ambiente tipicamente batista tradicional, não vou citar. Por quê? Porque a frase pode ser boa, mas quando eu falar Mike Murdock, o cara vai lembrar de teologia da prosperidade, pastor Roberlan está com um problema. Deu a perceber? Ou seja, assim, para mim isso é perda, porque eu sou do tipo que assim, eu escuto todo mundo, eu leio todo mundo, entende? Eu entendo que eu posso aprender com todo mundo, sabe? Então é como, por exemplo, se o garoto é pequeno da igreja, ele aprendesse a ter respeito pelo seu líder na igreja, como o garotinho lá da Umbanda e do Candomblé, a gente teria uma juventude com muito mais consideração aos seus pastores. Se a gente tivesse homens e mulheres que se comprometessem a estudar a escola dominical, igual as testemunhas de Jeová estudam a literatura da Torre de Vigia, a gente estaria dando um banho aí. Olha como é que a gente tem coisa para aprender. Se, por exemplo, a gente se dedicasse a tempo de oração, igual o oriental, né? Seja com o budismo ou com a meditação ele faz, se a gente separasse esse tempo para se desligar de tudo para orar, olha como a gente seria. Vide as igrejas da Coreia, né? Como eles gastam tempo de oração. Por quê? Porque o oriental já tem na veia esse negócio da meditação. O americano não, o americano é 4 passos para ser feliz, entendeu? Três dicas de como conseguir não sei o que lá. O negócio da gente é tudo rápido, tudo, né? Eu determino, tá ligado, né? A gente aqui é desse jeito. Então, olha como é que a gente tem coisa para aprender com outras religiões. Só que a gente acha que a gente sabe tudo. Então, olha como é que, por exemplo, eu aprendo com pregadores de várias denominações. Eu concordo com eles até a página 15, mas aprendo muita coisa. Aprendo muita coisa com o pregador pentecostal, com o pregador neopentecostal, com o pregador batista, com o pregador presbiteriano, com o pregador batista, que os batistas já estão rejeitando, né? Com o pregador pentecostal, que os pentecostais não gostam muito. Então, assim, eu de boa, porque eu acredito que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu entendo que o dia que eu achar que eu sei de tudo, que eu me basto, eu entendo que aí eu começo a descer, a cair, a ter problema, né, como pessoa. Vai falar alguma coisa ou só está concordando? Só concordando? Vocês estão bonzinhos, né? Essa véspera de avaliação está sendo boa. Então, brincadeiras à parte, a gente, por exemplo, né? Oi, fala. Eu entendi. Você aprende com todo mundo. Você não tira tudo que é para você. Isso, exatamente. É como, por exemplo, vou falar a minha própria situação como pregador. Eu, como pregador, tenho opiniões. Eu, como pregador, eu tenho um modo de enxergar a realidade. Eu, como pregador, eu tenho um jeito de ser. Aí a pessoa fala assim: Senhor, que ele não fale nada de si mesmo, mas que só o Senhor fale, parará, 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 parará. Gente, desculpa se você ora assim, mas a questão da voz de Deus tem muito a ver com o seu discernimento, porque eu vou falar com a linguagem que eu uso, entende? Então, é como, por exemplo, eu falo, boa noite, gente boa. O outro irmão fala: eu vos saúdo com a paz do Senhor. E tem aquele que confunde com banco, né? Eu vos saldo. E nesse caso, né? Assim, porque o certo é saúdo, mas a pessoa fala saldo. Então, nessa situação, observa bem. Aí. Isso. Agora, observa bem que assim, isso é a pessoa. Por quê? Por que ela vai falar saldo? Tem a ver com o cabedal de conhecimento que ela tem. Então, eu vou discernir a voz de Deus através da fala dela.
mas ela não vai ter a minha cultura para falar comigo. Porque quando a gente fala que Deus fale, na maioria das vezes a gente está querendo que o pregador fale uma coisa que a gente concorda. Entende? Porque às vezes o pregador fala uns negócios, né, que assim, que nem o culto de jovens lá da igreja, né, o irmão largou o prego, mas olha, o cara era magrinho, mas parecia que tinha uma mão pesada. Aí nisso eu estava assim, meu Deus, não mostra nada para ele, porque sem ele saber, já está pegando para o meu lado, né? Então nessa hora é bom ser batista, né? Se eu sou pentecostal nessa hora eu fico pequenininho, porque vai que, né? Aí nesse caso, brincadeiras à parte, a pessoa ela tem sua característica, e às vezes ela vai falar um negócio que eu não vou gostar. E aí até que ponto eu estou dizendo que Deus não falou porque Deus não falou, ou eu estou dizendo que Deus não falou porque eu não concordei, ou porque eu me senti mal, ou porque a coisa me incomodou, entende? E aí essa volta toda para dizer o que? Às vezes o irmão está falando, né, algo, né, pela capacidade dele, ou ele está falando porque assim, por exemplo, aquele irmão que é extrovertido, ele vai falar, de repente ele vai soltar uma anedota, ele vai brincar. Aquele irmão que é introvertido, de repente ele não vai nem falar muito, ele vai falar em 5, 6 minutos só, porque ele está doido para sair dali. Entende? Agora é você quem vai discernir naquilo ali, Deus falando contigo. Porque se você não discernir, né, eu não sei se vocês lembram, o Gilson estava nesse canto aqui quando ele estava falando, que ele estava escutando uma pregação, e ele estava assim, pô, culto nada a ver, mensagem nada a ver, não sei o que, não sei o que lá. O pregador terminou de pregar, fez o apelo, acho que teve umas 10 decisões no culto, que ele estava dizendo que não tinha nada a ver. Aí ele mesmo, refletindo aqui, conversando, de verificar o seguinte, ele não estava discernindo, mas tinha gente que estava com o coração aberto. Primeiro que decisão não é assim, a gente sabe que, ainda mais hoje em dia, né? Parece que o céu está meio de bronze, hoje em dia a decisão está mais complicado. Então, nessa brincadeira, eu não sei se dá para a gente observar, né, que Ninho está cumprimentando aqui no Instagram. Então, eu não sei se dá para a gente observar, né, que Paulo, ele se identifica com a sua audiência. Então, vou pegar a minha situação particular. Eu não consigo me ver pregando em igreja de rico, sabe? Eu não consigo me ver pregando para essas pessoas, não pela minha capacidade para pegar o texto e comunicar, não, mas por causa do meu jeito de ser e o meu jeito de falar. Agora eu me sinto muito bem falando para o pessoal baixa renda. Pastor, se o senhor falar isso, imagina, pastor. Oi? Se o senhor falar isso, é a gente. Mas eu não sei se eu acho que eu não consegui explicar bem. Eu não tô isso, mas eu não estou falando do meu conhecimento, eu estou falando do meu perfil. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Porque o que acontece? Todos vocês aqui têm muito mais perfil para essas igrejas do que eu. Talvez vocês pensem, porque vocês estão pensando no conteúdo que eu tenho e no conteúdo que vocês têm. Eu não estou falando disso, eu estou falando do formato, do meu jeito. Entende? É como, por exemplo, Paulo fala, né? Sim, mas assim, o pessoal que me chama já sabe como vai ser. É diferente deles ficarem me ouvindo a semana toda, o mês todo, o ano todo, 10 anos, 20 anos, entende? Por quê? Vou pegar, não esqueci de você não. Paulo fala que o que ele tem lá no passado, ele considera esterco. Falei, irmãos, esterco é um termo que a gente usa bonito para falar estrume. Estrume é um termo bonito para falar cocô. Um crente tradicional mediano, ele vai dizer que eu desrespeitei o púlpito por falar uma coisa dessa. Mas se eu falasse estrume ou esterco, seria a mesma coisa, só não causaria o mesmo impacto. Entende? Porque o que Paulo está dizendo causa impacto para o seu povo. Hoje eu vi 2 pregações, a mulher orando
palavrão. Eu palavrão, eu falei, meu Deus, escapou. Mas aí tem duas situações. Às vezes a gente tem que parar para pensar o seguinte: acredito que qualquer um de nós aqui tem medo de soltar um palavrão no culto. Acredito todos nós. Só que o que acontece? Até porque a palavra não volta. Falou. Mas eu entendo que o segredo é o quê? O segredo é não falar. Porque nisso que você não fala, aquilo não fica no teu vocabulário. Deu para entender? Pensar fica difícil, porque é o seguinte: as músicas estão cheias de palavrão, e no dia a dia você escuta palavrão direto. Então não tem para onde correr, você escuta. Você pode até não se relacionar com gente que xinga, mas aí o vizinho toca o funk proibidão, entende? Bota aqui, bota lá, faz isso, faz aquilo, senta aqui, senta lá, e não sei o que lá. Você está escutando. E detalhe, entrou no cérebro, não vai sair. Não é comida que você come e vai embora. A coisa fica. Então, assim, corremos o risco. Eu tenho medo. Entende? Agora, a dica é o quê? Se policiar quando não estiver pregando. Por exemplo, eu estou em casa e quando vem aquela coisa assim, ou eu uso outra palavra, ou eu não uso. Vai sair, mas eu tento segurar. Vai sair, mas eu tento segurar. Vai chegar uma hora que eu me disciplinei. Agora, se eu falo em casa, falo para as crianças, falo para a mulher, falo não sei o que lá, aí de repente eu quando eu tinha 11 anos, eu lembro de um palestrante dando dicas para a gente pregar, aquela coisa toda. E aí o irmão, era uma Assembleia de Deus, e o irmão estava falando sobre a gente ter cuidado naquele momento que a gente às vezes está tomado de forte emoção e pode falar qualquer coisa. É como o pregador que fala: aí eu peguei o carro, aleluia, e bati com ele no poste, glória a Deus, e fulano me deu um soco, aleluia, mas eu também disse: você é um sem vergonha, glória a Deus. Porque esse glória a Deus e aleluia não é adoração, é o né, não é mesmo, não é verdade. Então esse aleluia, esse glória a Deus, ele é só uma coisa para preencher. E ele estava dando a dica. Usou uma outra expressão. Tinha um irmão muito crente e ele era vendedor de cuscuz. Aí tá todo mundo lá, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deu aquele negócio nele, o cuscuz saiu, pô. Entende? Porque aquilo está entranhado em você, então você acaba soltando. Agora, como é que a gente faz? Se policia quando não está pregando, quando não está ao microfone, quando não está na reunião de culto, porque aquele momento só é uma revelação daquilo que você é em outros momentos. Só isso. Entende? Exatamente. Perdão, Sérgio. Não, mas já falei aqui da outra vez, foi mexendo nisso, uma pregação que eu fiz, e eu vim de uma origem pentecostal e neopentecostal, né? Eu fui uma Assembleia de Deus e depois fui do Ministério Graça, neopentecostal, neopentecostal. Então, o meu costume de pregar era dentro dessa linha, dessa grade de estudo, né? Então, eu estudei. Aí o meu pastor me chamou para pregar de quarta-feira na minha igreja. Primeira pregação que eu falei. Sabe que aquele preenchimento ali entrou, né? Justificativa. Ele falou: irmão, sua pregação 10. Aqui 8, aqui 7. Em que, pastor? O né e o justificar. Você não precisa se justificar. Você tem que falar a base que está dentro da palavra. Exatamente. Você precisa melhorar. O restante não. Eu preguei em questão do filho pródigo. E para você falar do filho pródigo, você tem que falar com suas 6 ovelhas que perde, que volta atrás daquela perdida e deixa as 99. E aí eu expliquei, baseado em direitinho. E dá pior que perde as dracmas, né? Dracma perde uma que não acendeu a candeia e procura aquela meio, né? Perdida, mas procura aquela dracma meio que não preciso, mas procure, né? Porque faz falta, né? Faz falta. E assim somos nós em nossas vidas.
vida para Deus. Porque aquele que está perdido, Deus vai restaurar, né? E aquele que já está perdido, Né? Eu toda hora, tomei um puxão de orelha. Aí eu mandei, ele falou, irmão Sérgio, vamos gravar? Eu falei, pô, prometi. Aí eu mandei para ele. Ele falou, 10, 7, você já falou que está ali. A palavra ela é verídica. Se você falou a verdade que está dentro da palavra, você não precisa se justificar. Amém. Eu falei, né? Né? Amém. Seguindo aqui. Amém, eu falo, né? Então, nós observamos a questão de Paulo quando percebemos uma preocupação que ele tem de se identificar com a sua audiência. E como falamos anteriormente sobre a questão de pregarmos sendo quem somos, não estou dizendo que a gente não vai se policiar, não estou dizendo que eu estou vendo. Então eu não estou dizendo que você não vai se empenhar para melhorar em alguma coisa. Você hoje fez isso, pode evitar, você vai corrigir, mas mesmo você corrigindo, vai ser você. Então é importante a gente ter isso em mente. Você não tem que ser outra pessoa. Para Deus usar outra pessoa, usa outra pessoa. Deus usando você, você é você, certo? E nesse caso, o que Paulo faz não é bem isso. Ele não está sendo um cara que está perdendo a identidade dele, mas ele é um cara que está respeitando como é que eu posso dizer? A particularidade. Pode ser a presença do ouvinte. Isso, a questão da particularidade de cada um. Judeu, carne de porco. Judeu, sábado. Judeu, isso, aquilo, outro. Gentio, ninguém está esquentando cabeça com esse negócio. Então, ele não vai ficar dizendo que o gentio, tem que ser. Não. O que você tem que fazer é evitar o pecado, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Trazendo para o nosso contexto, os missionários das nossas igrejas centenárias, eles não trouxeram apenas o evangelho, eles trouxeram o terno, eles trouxeram a gravata, eles trouxeram a torrezinha do lado, né, da casinha, eles trouxeram o piano, eles trouxeram o órgão, eles trouxeram ritmos como de valsa, marcha de guerra. E isso, de certa forma, limitou a gente a entender que a percussão, não confundir com percussão, que é um percurso grande. A percussão, tem isso. A percussão, a roupa leve, porque o Brasil é um país quente. A roupa leve, a percussão, a gente ter um ambiente que não precisa ser reprodução de lá dos Estados Unidos ou da Europa, um ritmo como o samba ou a bossa, alguma coisa, né, mais para essa praia, isso não é problema. Mas como ficou entranhado na nossa cabeça, o visitante, quando ele entra num culto que é dito tradicional, ele parece que entrou numa outra época. O próprio irmão que vos saúda, ele não consegue conjugar verbos na segunda pessoa do plural por mais de um minuto. Eu vos saúdo. E aí daqui a pouco ele começa a se perder. Então não adianta a gente, e mesmo que ele falasse impecavelmente na segunda pessoa do plural, quantos de nós fala assim? Ele, quando fala na segunda pessoa do plural, ele se engloba no meio também. Mas a questão não é essa, a questão é a dificuldade de conexão. Por exemplo, Paulo fala em Efésios capítulo 5, se não me engano, a partir do versículo 15: vede prudentemente como andais. Qual de nós fala assim? Então, quando você fala, vejam cuidadosamente como vocês andam, Vejam como
vocês estão, não. Ficou diferente. Por quê? Porque tem a ver com o modo que a gente fala. É o dia a dia da gente aqui. Entende? Aí tá, não como nécios. Nécio. Agora se coloque insensato aí. Resolveu a parada. Então, às vezes a igreja se distancia do bairro, achando que está fazendo algo para Deus. Mas não é para Deus, é cultura. Sim. Esse é o problema. Entende? E muitas vezes a gente tem dificuldade de alcançar as pessoas justamente por causa disso. E Paulo, quando ele vai evangelizar, ele tem essa preocupação. Continuando aqui ainda no finalzinho da página 34. Exatamente. Você vai pregar para quem? É para criança? Então você tem que adequar a sua linguagem. Você vai pregar para crentes tradicionalistas? Você vai adequar a sua linguagem. Você está pregando para funkeiros? Você vai adequar a sua linguagem. Está pregando para roqueiros? Você vai adequar a sua linguagem. Ou você fica no meio termo que dá para todo mundo compreender. Porque se você for usar gíria, imagina, eu sou da época do falou. Entende? Eu sou da época do isso você pode falar, tá na Bíblia. Eu sou da época do falou. Sou da morou eu ouvi meus pais falando. Eu sou da época do falou, morou, supimpa, tarimba, entende? Aí eu vou falar uma gíria nessa onda aí. Eu não estou comunicando com um cara de 13 anos. Não estou. Então é importante. Embora o tamo junto pega o velho do Brasil, porque o velho do Brasil está escutando. Mas agora pensem comigo, daqui a 100 anos, um livro que você escreveu. Aí alguém vai ter que explicar o que significava algumas expressões. Como quando eu era pequeno, tinha uma expressão: eu vou arrebentar a boca do balão. Hoje, se você falar isso para uma criança, ela não entende nada. Não vai importante. Até hoje em dia, para entender algumas coisas que os jovens falam, a gente já tem alguma dificuldade. Entende? Entende como é que é o negócio? Outro dia eu estava conversando com algumas adolescentes da outra igreja que eu pastoreei sobre, deixa eu ver, era crush, isso, e tem gente que fala crush mesmo, mas é crush, e tava falando sobre isso, e chipar, e aí tava falando uns negócios assim, e o chipar é tipo colocar na fita do meu tempo, entende? E observa bem, agora fita, não existe fita hoje. Pô, bota aquela mina na minha fita. O que é fita, tio? Não existe fita, certo? Então é nós na fita e os playboy no DVD. O que é DVD? Entende? Vira o disco. O que é disco? Entende? Então nós observamos que é importante a gente ter essa sensibilidade, certo? Então nosso relacionamento com as pessoas que estão na faixa 1, nesse estágio alcançar. Evangelismo é o como fazer com que o evangelho alcance outra vida. Evangelização, gente, é a ação de evangelizar. Evangelho é a boa notícia. O evangelismo é um sistema, é o conjunto de coisas, entende? É a parte técnica da parada. A evangelização pode ser pessoal, com literatura e com pesquisa religiosa. Trataremos hoje da evangelização pessoal. Vamos lá. Evangelização pessoal. A gente tem um método que eu chamo de esboço do pescador, que pode ser feito através de um encontro marcado ou casual. Uma orientação, isso aqui é uma orientação para ajudar o pescador na sua missão de alcançar perdidos. O esboço abrange o fiel, o testemunho pessoal e a estrada de Romanos. Vamos nos deter agora aqui no fiel. Vamos lá. O fiel é um auxílio na abordagem evangelística. O pescador, ele inicia uma conversa espiritual falando sobre família. Em seguida, fala e ouve algo a respeito dos interesses da pessoa. Tenta verificar também
a experiência religiosa da pessoa, quer com a igreja evangélica, quer com outra religião. O pescador conclui fazendo levantamento espiritual para apresentar o evangelho. Pensando na questão de família, quem não tem algo para falar de vida a dois, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre irmãos, entre primos, entre tios e sobrinhos? Então, dá para trocar uma ideia, certo? Suponhamos que você está batendo um papo com alguém. Rapaz, hoje em dia, vida em família é um negócio complicado, né? Só eu sei. Você é casado? Não, moro com a minha mãe, mas vou falar, rapaz, olha, não sei como é que vai ser quando eu casar, porque se minha mulher for igual a minha mãe, pronto, já está o papo. Entendeu como é que é o negócio? E nisso eu falei de um cara que mora com a mãe, mas poderia ser um cara casado, poderia ser um pai de adolescente, poderia ser um monte de coisa. E nisso a gente puxou um assunto, o interesse. A pessoa que vamos alcançar está interessada no quê? O que ela estuda, onde trabalha e fazendo o quê? Qual a diversão preferida dela, sobre o que ela gosta de falar. Nessa situação, você, eu estou percebendo ali que tem alguns troféus, você é atleta? Que isso, pô, quem me dera, foi-se o tempo. Saí algum tempo atrás, antes de eu precisar fazer uma cirurgia na vista, e assim, assado, tal. Aí você já sabe que ele passou por uma operação, você já sabe que ele era atleta, já sabe isso, sabe aquilo outro, e nisso você já sabe os interesses dele. Você já tem noção, você vai conversar sobre o Schumacher, ou você vai conversar sobre o Ronaldinho, ou você vai conversar sobre o Oscar Monsanto, ou você vai conversar sobre o Lewis Hamilton. Qual é a fase dele, qual é a época dele, o que ele gosta, qual é o tipo de esporte. E nessa brincadeira, você já tem um assunto para trocar ideia, certo? Falei de família, interesses, experiência religiosa. Se o nosso culto é inspirador, aí depende da sua opinião sobre sua própria igreja. Se o nosso culto é inspirador, se nossa adoração é contagiante, vale a pena conversar com a pessoa a respeito do culto em nossa igreja e do motivo de nossa vibração na adoração. E aí, o que você achou do culto na nossa igreja? Claro, se tu leva a fé no culto da tua igreja, senão não pergunta, porque ele pode falar, né? Então, o que é bom ficar ligado nisso daí. Pode falar que eu vou te... Oi? Não, Caso o nosso culto não gere entusiasmo, nela, podemos conversar a respeito de experiências dela com outras igrejas. Já frequentou alguma igreja evangélica? Você já foi membro de alguma igreja? Seus pais já levaram você a alguma igreja quando você era pequeno? Conta aí, qual é a tua experiência? Nunca? Sua experiência religiosa é com que religião? Religião afro, religião oriental? Qual é a sua praia? E aí você está trocando uma ideia com a pessoa e ela começa a contar. Então você já tem mais ou menos um mapa aqui da situação familiar dela, dos interesses que ela tem, da experiência religiosa. E aí você parte para o levantamento espiritual, com o objetivo de verificar a condição espiritual da pessoa e sua base de convicção, caso ela se veja em uma condição espiritual favorável. Então nessa hora é que você fala, posso fazer uma pergunta? E ela, tá, faz aí. E você chega para ela e pergunta, se você morresse hoje, você iria para o céu? Pode falar. Aí ela vai dizer se acredita que o céu existe, não existe, ou se ela acha que não vai porque ela é muito ruim, ou ela vai porque ela é boa, e sei lá, ela vai falando que ela vai falar naquilo que ela acredita. E nesse caso, você vai inclusive perguntar, tudo bem, se Deus perguntasse por que ele deveria deixar você entrar, que resposta você daria? Deus não deixaria entrar porque eu só fiz o bem, eu sou gente boa, nunca fiz mal a ninguém, ajudo as pessoas, e pronto, e por aí vai. Fala, Sérgio.
Pastor, aconteceu uma situação, o senhor falou assim, a pessoa seja de uma outra religião, você tentar evangelizar, né? O que aconteceu? Uma prima minha, eu soube do diagnóstico dela em questão de câncer. E aí, ali Deus me incomodou, muito de estar, né? Dando oportunidade a ela conhecer Jesus. E ela, o diabo, assim, no caso, tentou, né, nos desafiar. E através da boca dela falou: você me convida tanto para ir na igreja, você iria no meu centro? Eu vou. Eu peguei e fui. Sabe o que aconteceu? Aquilo ali causou impacto. Ganhei ela para Jesus. Até pelo valor que você deu para ela. Eu falei: olha só. Aí ela falou assim: poxa, mas você é da igreja e foi lá dentro do meu centro. Eu falei: igreja, isso não te dá. Aquilo que nós absorvemos, eu pensei que você ia dizer assim: eu fui por sua causa. E eu fui por causa. Não, eu falei: tá. Causa, não estava ali. Sabe por quê? Eu conheço o Evangelho. O Evangelho me faz bem. Então, aquilo que me faz bem, eu quero lhe apresentar. Ela falou: eu gostei da forma como você trabalhou comigo. Eu quero finalizar. Olha aí. Ela foi, e quer dizer, a nossa tia sempre fez o convite, morava assim, do lado dela. Sabe o que aconteceu? A partir daí, Deus preparou, porque ela já via, Deus deu uma oportunidade e me lançou como portador da palavra, né, para que viesse alcançá-la. E ela veio ao batismo, depois de 3 meses, ela veio a falecer. Entendi. Eu ministrei. Olha que bênção. O tratamento dela, e minha tia se converteu através do Glória a Deus. dela. Ou seja, ele está sendo cuidado. Tá vendo que fantástico? Ou seja, Deus ele não muda em pessoas, ele muda em propósito. Às vezes nós não entendemos o porquê daquela situação. Mas tem situação na nossa vida que acontece que nós não entendemos o local que nós estamos. Ah, eu não vou passar ali naquele bar, não, porque ali só tem bebum. Você não vai comprar ritual, você vai fazer o mesmo. Mas se Deus mandar você alcançar aquela pessoa, você tem que ir. Mas é, porque às vezes lá tem bebum e aqui tem um soberbo, né? E porque não quer alcançar. Percebe? Eu sou mais. Agora, aproveitando a oportunidade, quais são os assuntos do fiel, gente? Família. Gente, nem Coca-Cola. Família, obediência à palavra. Não. Família. Interesses. Experiência religiosa. Levantamento espiritual, exatamente. Aí, ó, tá aí. Vamos lá. Um exemplo de como iniciar uma conversa com o assunto família. Quem pode falar aí? Quantos filhos você tem? Como é que eles são? Estão estudando? Legal. Qual é o caráter dele? Rapaz, tem mãe que é um cara, É, tem pai e mãe que falam mal de filho mesmo. E sobre interesse, sem ser o Fernando, quem pode falar? Dê um exemplo de como iniciar uma conversa sobre interesse. Desde que o cara não seja Palmeiras, não comece dizendo que o Palmeiras não tem mundial. Mas vai. Vai perder na hora. Um jogador que joga bola, ele está tendo produzindo futebol. Ô jogador e tal. O cara vai na caridade tem que jogar bola, não quem gosta de futebol? Entendi. E aí o cara já acha assim, pô, o cara me chamou de jogador. Eu vou saber do que gosta, né, pessoa? Tá certo. Se envolver com aquela pessoa e poder ter um certo determinado tipo de assunto, né? Entendi. E não sei se vocês lembram, a primeira pergunta do levantamento espiritual é o que? Se morresse. Exatamente. E a segunda, se Deus lhe perguntasse por que deixaria, exatamente. E aí você vai dar a explicação, certo? E aí, antes de você dar o testemunho pessoal, qual é a pergunta que você vai fazer primeiro? Posso, entende?
Você vai dizer para a pessoa sobre, perguntar à pessoa se você pode, entende? Poder contar para ela a sua experiência com Jesus. Sempre perguntar. Por que sempre perguntar? Para a pessoa ter a sensação de que você não está invadindo. Porque tem isso. Às vezes a pessoa até quer Jesus, mas ela não quer se sentir controlada. E às vezes a gente age de um jeito como se a gente fosse superior. E isso, gente, isso coloca barreira em qualquer relacionamento. Depois que eu descobri que se eu me esforçar para ser humilde, vai ter gente torcendo por mim, eu não quero outra vida, Renato. Não quero. Fica todo mundo, pô, vai lá, você quer lá e tal. Nessa brincadeira eu só ganho. Pastor é esperto? Sou, claro que sou. Eu, hein? Agora fica aquele pessoal de isso aí, não sei o que lá. Aí levanta a sobrancelha, não sei o que. Assim, eu sempre tenho para ensinar, nunca tenho para aprender, eu não preciso de nada. Já viu, por exemplo, aquele cara que está com medo de levar fora da menina, mas ela também não é lá essas coisas, não. Você percebe que no fundo, o que ele tem é medo de ir lá, porque ele já acha, quer dizer, acha não, ele tem certeza que vai tomar um fora, então ele já vai desqualificando. Onde eu lembro de uma frase da minha falecida mãe: quem desdenha quer comprar, entende? E aí nesse caso, observem bem, quando você tem essa postura de permissão, a outra pessoa ela tem aquela ideia assim: uau, tá me respeitando. Gente, isso ganha ponto. Eu lembro que na outra igreja os adolescentes queriam fazer uma vigília. Aí eu falei: gente, tudo bem, vamos fazer, mas eu quero fazer um pedido a vocês, que vocês vão de porta em porta na casa dos vizinhos e conversem com eles que vocês estão querendo fazer uma vigília, e pergunte a eles o que eles pensam sobre isso aí, porque são eles que vão ficar lá escutando o barulho. Vocês estão cultuando, eles estão dormindo. Aí a maioria, jovem na igreja, não, que isso, minha filha, tudo bem, continue assim e tal, aquela coisa toda. Mas observe bem, imagina se de repente você não está nem aí para o sono da pessoa, porque você está com Deus e ela está com Satanás. Aí eu fico me perguntando, quem está com Satanás? Entende como é que é o negócio? É um negócio para a gente pensar, sabe? Às vezes a gente não se liga que assim, cara, você está na terra para abençoar os outros. E quem disse que fazer vigília tem que ser com som alto? Entende? Primeiro que vigília muitas vezes não é igreja em peso. Então você pode fazer num espaço menor, com o som mais baixo, porque o som é pra gente. O som não é pra rua, o som é pra gente. Se a igreja tem isolamento acústico, glória a Deus, mas a maioria das igrejas de pobre não tem. Então o som é pra gente. Se o som é pra gente, não precisa. É claro que o cara da guitarra, ele quer botar a guitarra de um jeito, que não aparece nem a voz do vocalista. Quer ver uma coisa interessante? Você está tocando na igreja, você vai para o estúdio, rapaz, é uma dor de cabeça, porque o cara no estúdio fala assim, faz isso aqui, ó, tim, din, din. Aí tu quer parar, tim, din, din, volta, tim, din, din. Entende? Aí o cara do baixo quer, não, é só, só isso aqui, Aí o que acontece? Na igreja é um competindo com o outro. O cara aumenta o som. Quando a igreja tem retorno, tem uma boa estrutura, aí eles ficam mordidos com o cara do som. Por quê? O cara do som regula para não incomodar a igreja. Aí eles ficam injuriados. Agora as igrejas que a maioria não tem, é na caixa lá, o cara da guitarra bota no som, o outro bota no outro, aí um fica olhando, pô, ou então imagina, o pastor vai fazer um apelo, agora nós vamos tocar bem suave, aí aquela olhada mortal, bem suave. Então observe bem, às vezes a gente está com esse espírito para vigília, só se colocar no lugar dos outros. Fala, Fernando. Eu não sei se os irmãos já participaram de algum sexto. Oi? Tá? Você vai querer que traga copo aí? Não. Bom, tem coisa bom. Você escuta a igreja, não? É muito mais. A igreja
vou ser instrumento. A igreja, meu irmão, só tem uma voz só, uma altura só, aquele coro de voz é maravilhoso. Agora o instrumento quer ultrapassando até o vocalista. Até porque a fé cristã, ela é uma religião de mensagem. Se atrapalhar a mensagem, não fala ao coração do povo. Esse é o caso, né? Então, a tarefa para casa é memorizar os versículos da Estrada Romana e convidar pelo menos uma pessoa para o culto. Isso aqui já é a próxima etapa, certo? Vocês já estão me devendo aquilo lá de trás, que eu vou pedir a folha preenchida de vocês semana que vem. Então, o esboço fiel: família, interesse, experiência religiosa, levantamento espiritual. Família, vida a dois, relacionamento com filhos, relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos, etc. Interesse, estudo, trabalho, lazer ou alguma outra coisa. Experiência religiosa: culto em nossa igreja, culto com outras igrejas, experiência com outras igrejas ou experiência com outras religiões, certo? Não vou comentar porque a gente já conversou lá atrás, aqui está sendo um resumão. Levantamento espiritual, essa parte aqui eu já quero parar um pouquinho. Vamos lá. Levantamento espiritual: digamos que você morresse hoje, tem certeza que iria para o céu? Essa até para o crente está valendo, hein? Estou falando sério, diante de Deus. Se o cara falar não, aí você continua: posso compartilhar como recebi o presente da vida eterna e a certeza de que vou morar no céu? Nisso, ele dizendo sim, você vai dar o seu testemunho pessoal. Quem eu era sem Jesus, ou quando me afastei, qual o meu estado antes do encontro ou do reencontro com Jesus, e quem eu sou hoje e o que me espera. Gente, esses 3 pontos aqui, se você memorizar isso aqui, você pode dar um testemunho de 1 hora, de meia hora, de 15 minutos, de 10 minutos, você pode fazer um vídeo, você pode falar na igreja na hora da mensagem, você pode mandar um zap de 1 minuto para a pessoa. Decorou isso aqui, quem eu era, meu encontro, como eu sou, acabou, entende? Eu era da macumba, eu dava tiro, eu saía com todo mundo, eu não saía com ninguém. Então, eu sei lá como é que era a tua vida. Esse era você. Como é que foi o encontro? Estava passando na porta da igreja, estava cantando um hino, eu entrei. Ou então um colega meu me chamou para um retiro da igreja, eu fui. Ou entrei no culto, o pastor pregou tal mensagem, minha mãe me enchia a paciência, eu fui logo para ela não me perturbar mais naquele dia. E aí nisso, e quem sou eu hoje? Hoje eu não tenho mais isso, hoje eu não passo mais por aquilo, hoje eu não sofro isso aqui, hoje eu tenho essa certeza, hoje eu tenho isso aqui e tal. Ou então hoje eu continuo com os mesmos problemas, mas eu consigo ter uma atitude muito mais positiva, que cada um recebe alguma coisa. Nem todo mundo é curado na hora, nem todo mundo é liberto dos vícios na hora, nem todo mundo fica sem problema na hora, né? Mas a mudança principal é a mudança interna, e é essa mudança interna que vai mudando a vida da pessoa. Eu sou uma nova criatura. Exatamente. Eu espero a vida eterna com Jesus. Amém. Que lindo. Isso é o basicão, velho. Olha aí, exatamente. Isso o cara que disse não, se ele não tem certeza. Mas aí digamos que o cara fala assim: sim, eu tenho certeza. Então tá legal, já que você tem certeza, suponhamos que você estivesse diante de Deus e neste exato momento ele lhe perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você diria para ele? Aí nessa hora ele vai dizer: o senhor pode deixar eu entrar porque eu sou legal, porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, aquilo outro. Ou então o senhor pode deixar porque eu vou para a igreja, não xingo palavrão, entende? Não bato na minha mãe. Você pergunta qual ele escolheu o que o senhor falou aí. Então, tá vendo? Eu sou bom, eu sou... Aí não trai minha mulher. Bem, tem umas olhadinhas aí, né? Tá ok? Então, mas assim, nesse... Oi? Não farmácia é obrigação, sabe? Calma, é só uma hipótese. Aí, é só. A reação. Eu sei, claro.
E nisso, o que eu diria? Aí ele vai dizer, independentemente da base que ele der, agora você vai dar a base doutrinária. Primeiro foi a sua experiência, agora a base doutrinária da sua convicção. Posso compartilhar como recebi o presente da vida eterna e a certeza que vou para o céu? Nisso ele vai dizer, sim, claro, pode. E aí você conta, você viu que lá atrás você deu o seu testemunho para o cara. Agora, aqui, você está dando testemunho também depois da resposta dele, certo? E o que acontece? Depois disso, ele vai dar a decisão dele a partir do que você falou, entende? Então a gente vai observar aqui que tanto um quanto o outro, o que você vai deixar de fazer por exemplo, fazer a pergunta de por que você vai entrar no céu para o cara que não tem certeza, porque se ele não tem certeza não precisa perguntar. Agora o cara que diz que tem certeza, tá legal, a tua escada tá apoiada onde? Perceberam a questão? Agora tudo isso começou lá atrás com você puxando o assunto: família, interesse, experiência religiosa e levantamento espiritual. Sim. Bem, se ela tem dúvida, ainda assim você vai para o embasamento doutrinário, entende? Porque se ela tem dúvida, se ela tem certeza, onde está a certeza dela? Se ela tem dúvida, eu vou dizer para ela onde está a minha certeza. Aí, como diz a Patrícia, não faz mais do que sua obrigação, não matar os outros, né? Então, gente, eu vou parar aqui para a gente ir para a próxima atividade, beleza?